Eu estava ali, sorrindo para todos os convidados, com a faca na mão pronta para cortar meu bolo de aniversário de 30 anos. Quando meu pai se aproximou e sussurrou no meu ouvido as palavras que destroçaram completamente a minha vida. Beatriz, chegou a hora de você saber a verdade. Você não é nossa filha de sangue. O barulho da festa simplesmente desapareceu. Era como se alguém tivesse apertado o botão de mute no controle remoto da minha vida. Eu senti meu coração parar por alguns segundos e depois disparar como se fosse explodir dentro do meu peito. A faca escorregou da minha mão e caiu no chão com um barulho metálico que ecoou pela sala. Todos os olhares se voltaram para mim. Minha mãe estava parada do outro lado da mesa, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. E foi nesse momento que eu percebi que minha vida inteira tinha sido uma mentira. Mas o que eu ainda não sabia era que essa revelação era apenas a ponta do iceberg de uma verdade muito mais sombria. Deixa eu voltar um pouco e contar como tudo começou naquele dia, porque vocês precisam entender como era a minha vida antes de tudo desmoronar. Meu nome é Beatriz. Tenho 30 anos e trabalho como publicitária aqui no Rio de Janeiro. Sempre tive uma vida que muita gente consideraria perfeita. Meus pais, Carlos e Luciana, sempre foram presentes, carinhosos, me deram tudo o que eu precisava. Morávamos numa casa linda em Copacabana, com vista para o mar, e eu cresci achando que tinha ganhado na loteria da vida. Meu pai Carlos, de 58 anos, é engenheiro aposentado e sempre foi meu herói. Ele me ensinou a andar de bicicleta, me levava para a praia todos os fins de semana, e quando eu era criança, ele inventava as histórias mais malucas na hora de dormir. Minha mãe Luciana, de 55 anos, é professora de português e sempre foi minha confidente. Ela me ajudava com os deveres, secava minhas lágrimas quando eu brigava com algum namorado e fazia aquele bolo de chocolate que era minha perdição. Eu sempre me sentia amada, protegida, parte de uma família unida. Claro que, como qualquer família, tínhamos nossos momentos de tensão, mas nada que me fizesse questionar o amor que eles sentiam por mim. Na semana do meu aniversário, eu estava empolgadíssima. 30 anos! Era um marco importante na minha vida. E meus pais insistiram em fazer uma festa em casa, chamando toda a família e amigos próximos. Eu até brinquei que estava ficando velha, mas por dentro estava radiante. Só que agora, olhando para trás, eu percebo que havia sinais estranhos que eu simplesmente ignorei. Meus pais estavam diferentes nas últimas semanas. Eles cochichavam entre si e paravam de falar quando eu chegava perto. Minha mãe estava mais emotiva que o normal e meu pai parecia carregando um peso nas costas. Mas eu estava tão focada na festa e na empolgação dos meus 30 anos que não prestei atenção nesses detalhes. Como eu poderia imaginar que eles estavam se preparando para explodir uma bomba que mudaria tudo para sempre? E o pior de tudo é que eu não fazia ideia do que estava por vir naquela noite. O dia da festa chegou e eu acordei com aquela sensação gostosa de aniversário, sabe? Aquele friozinho na barriga de criança, mesmo aos 30 anos. Minha mãe já estava na cozinha desde cedo, preparando os salgadinhos e organizando tudo nos mínimos detalhes. O cheiro de coxinha e brigadeiro tomava conta da casa inteira. Mas desde o café da manhã, eu notei que algo estava errado. Meu pai mal tocou na comida e ficava olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele estivesse com pena de mim? Ou talvez arrependido de alguma coisa? Quando eu perguntei se estava tudo bem, ele apenas forçou um sorriso e disse: "Claro, minha filha, é o seu dia especial. Minha filha." Essa palavra ecoou de forma estranha na minha cabeça, mas eu sacudi os pensamentos negativos. Era meu aniversário, pelo amor de Deus. Os convidados começaram a chegar por volta das 7 da noite. Meus tios, primos, amigos da faculdade, colegas de trabalho. A casa estava cheia de gente que eu amava. Todo mundo me cumprimentando, me abraçando, me desejando felicidades. Eu estava linda, usando um vestido azul marinho que realçava meus olhos, me sentindo a rainha da festa. Mas conforme a noite avançava, eu percebia cada vez mais os olhares estranhos entre meus pais. Eles se comunicavam através de gestos, franzidas de sobrancelha, sussurros rápidos quando pensavam que ninguém estava vendo. Minha mãe estava visivelmente nervosa, mexendo no cabelo o tempo todo, e chegou até a derrubar um copo de refrigerante na mesa. O momento mais estranho foi quando minha tia Roberta, irmã do meu pai, chegou perto de mim e disse: "Beatriz, você sabe que te amamos muito, né? Independente de qualquer coisa." Eu ri e respondi: "Claro, tia, eu também amo vocês." Mas a forma como ela falou, com os olhos marejados, me deixou com um aperto no peito. Quando chegou a hora de cantar parabéns, todos se reuniram ao redor da mesa.
Eu estava radiante, fazendo pose para as fotos, soprando as velas, pedindo o meu desejo. Mas quando olhei para meus pais durante a música, vi lágrimas escorrendo pelo rosto da minha mãe. Lágrimas que não pareciam de alegria. Foi aí que meu pai se aproximou de mim, com aquele olhar pesado. E eu soube que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas jamais imaginei que seria isso. Quando meu pai se aproximou de mim com aquele olhar carregado, todos os convidados ainda estavam cantando parabéns e batendo palmas. Eu tinha acabado de soprar as velas e estava sorrindo para as câmeras quando ele colocou a mão no meu ombro e sussurrou no meu ouvido aquelas palavras malditas. Beatriz, chegou a hora de você saber a verdade. Você não é nossa filha de sangue. Por alguns segundos, meu cérebro simplesmente se recusou a processar o que ele tinha dito. Eu continuei sorrindo, como se fosse uma piada de mau gosto. Virei para ele e sussurrei de volta. Pai, que brincadeira é essa? Para com isso. Mas quando olhei nos olhos dele, vi que não era brincadeira. Havia dor ali, arrependimento, e uma tristeza profunda que me fez entender que ele estava falando sério. A faca que eu segurava para cortar o bolo escorregou da minha mão e caiu no chão com um barulho metálico que cortou o ar como uma lâmina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As pessoas pararam de cantar, pararam de bater palmas, e todos os olhares se voltaram para mim. Eu senti como se estivesse em câmera lenta, como se fosse uma cena de filme onde o mundo para ao redor do protagonista. O que você disse? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Meu pai olhou para minha mãe, que estava do outro lado da mesa com o rosto completamente vermelho e as mãos tremendo. Ela fez um gesto afirmativo com a cabeça, como se estivesse dando permissão para ele continuar. Você foi adotada, Beatriz, aos 6 meses de idade. Sua mãe biológica se chama Camila. Ela tinha apenas 17 anos quando você nasceu. Eu senti meus joelhos fraquejarem. O mundo começou a girar ao meu redor e eu tive que me apoiar na mesa para não cair. 30 anos. 30 anos da minha vida baseados em uma mentira. 30 anos acreditando que eu era filha de sangue dessas pessoas que estavam na minha frente. Vocês mentiram para mim durante 30 anos? Minha voz estava ficando mais alta, mais desesperada. 30 anos? Os convidados começaram a sussurrar entre si, alguns tentando se afastar discretamente, outros ficando para assistir ao drama que estava se desenrolando na minha frente. Minha tia Roberta começou a chorar, e foi aí que eu entendi por que ela tinha dito aquelas palavras estranhas mais cedo. Todo mundo sabia? Eu olhei ao redor da sala, vendo as expressões de constrangimento e pena nos rostos das pessoas. Todo mundo sabia menos eu? E foi nesse momento que eu percebi que essa revelação era apenas o começo. Havia muito mais por trás dessa história. E eu estava prestes a descobrir segredos que iriam abalar ainda mais os alicerces da minha existência. A explosão que aconteceu dentro de mim naquele momento foi como um vulcão que esteve adormecido por 30 anos e finalmente entrou em erupção. Eu senti uma raiva tão intensa, tão avassaladora, que meu corpo inteiro começou a tremer. Saiam! Eu gritei para todos os convidados, minha voz ecoando pela casa inteira. Saiam todos daqui agora! As pessoas começaram a se dispersar rapidamente, pegando suas bolsas, sussurrando desculpas constrangidas, evitando olhar nos meus olhos. Em poucos minutos, a casa que estava cheia de risadas e celebração se transformou em um campo de batalha silencioso, com apenas eu, meus pais, ou melhor, Carlos e Luciana, porque naquele momento eu não conseguia mais chamá-los de pais. Como vocês puderam fazer isso comigo? Minha voz estava rouca de tanto gritar. Como puderam olhar nos meus olhos todos os dias durante 30 anos e mentir descaradamente? Minha mãe, Luciana, tentou se aproximar de mim com os braços estendidos. Filha, por favor, deixa a gente explicar. Não me chama de filha! Eu recuei, como se o toque dela fosse me queimar. Vocês perderam esse direito no momento que decidiram me enganar por 3 décadas. Carlos estava parado no meio da sala, com os ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo. Beatriz, a gente te ama mais que tudo nessa vida. Você é a nossa filha, independente do sangue. Amor? Eu ri, mas era uma risada amarga, sem humor. Vocês acham que isso é amor? Mentir? Enganar? Me fazer acreditar em uma fantasia durante toda a minha vida? Comecei a andar de um lado para o outro da sala, minha mente funcionando a 1000 por hora. Tantas coisas começaram a fazer sentido de repente. Por que eu era a única da família com olhos verdes? Por que meu cabelo era cacheado quando o deles era liso? Por que eu sempre me senti diferente, mesmo sem conseguir explicar o porquê? Quantas vezes eu perguntei sobre essas diferenças? Eu parei na frente deles, apontando o dedo.
Quantas vezes vocês inventaram desculpas sobre genes recessivos e heranças de bisavós? Luciana estava soluçando agora. A gente queria te proteger. Proteger? Eu explodi novamente. Proteger de quê? Da verdade? Do meu direito de saber quem eu realmente sou? Foi aí que Carlos falou algo que me fez parar no meio da sala. Beatriz, tem mais coisas que você precisa saber. Sobre sua mãe biológica, sobre seus irmãos. Irmãos. A palavra atingiu meu peito como um soco. Eu tinha irmãos. Irmãos de verdade, de sangue, que eu nunca conheci. Quantos? Minha voz saiu como um sussurro. 2. Diego e Amanda. E foi nesse momento que eu soube que precisava descobrir toda a verdade, não importava o quanto doesse. Porque se eles mentiram sobre isso durante 30 anos, o que mais eles estavam escondendo de mim? As palavras Diego e Amanda ficaram ecoando na minha cabeça como um mantra. Eu tinha irmãos. Irmãos de verdade que cresceram sabendo da minha existência enquanto eu vivia em uma bolha de mentiras. Onde estão os documentos? Minha voz estava mais calma agora, mas era a calmaria que vem antes da tempestade. Quero ver tudo. Certidão de nascimento, papéis da adoção, tudo. Carlos e Luciana se entreolharam novamente com aquele olhar cúmplice que eu agora odiava. Luciana suspirou fundo e disse: "Está tudo guardado no sótão, numa caixa azul. Então vamos lá. Agora!" Subimos as escadas em silêncio e cada degrau parecia pesar 1 tonelada. No sótão, entre caixas de Natal e objetos antigos, estava uma caixa azul que eu nunca tinha visto antes. Quando Carlos a abriu, meu mundo desabou pela segunda vez naquela noite. Não eram apenas documentos. Havia cartas. Dezenas de cartas com letra feminina delicada, todas endereçadas para mim. Para minha querida Beatriz. Para minha filha do coração. Feliz aniversário, meu amor. Algumas eram de anos recentes, outras bem antigas, amareladas pelo tempo. Ela tentou entrar em contato comigo? Minha voz estava quebrando. Todos os anos, Carlos admitiu, evitando meu olhar. No seu aniversário, no Natal, na Páscoa. Às vezes só para contar como estava a vida dela. Peguei uma das cartas mais recentes com as mãos tremendo. Era do meu aniversário do ano passado. Camila contava que Diego tinha se formado em educação física e que Amanda estava terminando o ensino médio. Que ela pensava em mim todos os dias e que respeitava a decisão dos meus pais adotivos, mas que gostaria muito de me conhecer. Vocês interceptaram tudo? Eu estava sussurrando agora, porque minha garganta estava fechada de emoção. A gente achava que era melhor assim. Luciana tentou se justificar. Você estava feliz, tinha uma vida estável. Melhor para quem? Eu explodi novamente. Para vocês que tinham medo de me perder. Continuei mexendo na caixa e encontrei fotos. Fotos de uma mulher jovem com meus olhos verdes, segurando 2 bebês. Fotos de crianças crescendo, de formaturas, de aniversários. Era como assistir a um filme da vida que eu deveria ter tido. Ela morava onde quando eu nasci? Em Petrópolis. Ela ainda mora lá, é professora agora, Carlos respondeu. E meus irmãos? Diego tem 28 anos, trabalha como personal trainer. Amanda tem 25, está fazendo faculdade de psicologia. Cada informação era como uma facada no peito. Eles tinham vidas, personalidades, sonhos. E eu perdi tudo isso. Perdi a chance de crescer com eles, de conhecer minha mãe biológica, de entender de onde eu realmente vim. Mas havia algo na expressão do Carlos que me dizia que ainda tinha mais. Algo que ele ainda não tinha contado. O que mais vocês estão escondendo? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. E a forma como ele desviou o olhar me disse que eu estava certa. Havia muito mais por trás dessa história, e eu estava determinada a descobrir cada segredo, cada mentira, cada verdade que eles tinham enterrado durante todos esses anos. Passei a noite inteira acordada, lendo cada carta, olhando cada foto, tentando processar 30 anos de mentiras. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado uma decisão. Ia encontrar minha família biológica, com ou sem a aprovação de Carlos e Luciana. Na segunda-feira de manhã, liguei no trabalho e disse que precisava de uns dias. Minha chefe, que conhecia minha família há anos, ficou chocada quando contei resumidamente o que tinha acontecido. Beatriz, se você precisar de qualquer coisa mesmo, é só falar. Ela disse com a voz embargada. Primeira parada, contratar um detetive particular. Pesquisei na internet e encontrei um escritório em Niterói que tinha boas avaliações. O detetive, um senhor chamado Roberto, me recebeu com profissionalismo, mas quando contei minha história, vi a compaixão nos olhos dele. Olha, Beatriz, casos como o seu são mais comuns do que você imagina.
Vou ser honesto. Com as informações que você tem, não vai ser difícil localizar sua família biológica. O problema é se preparar emocionalmente para o que você pode encontrar. Ele estava certo. Em 2 dias, Roberto já tinha todas as informações que eu precisava. Camila Santos Silva, 47 anos, professora de ensino fundamental em Petrópolis. Divorciada, morava sozinha numa casa simples no centro da cidade. Diego morava no Rio, em Copacabana, ironicamente a poucos quarteirões da minha casa. Amanda ainda morava com a mãe. Eles sabem da minha existência? Perguntei. Todos sabem. Na verdade, sua mãe biológica nunca parou de procurar por você. Ela tem um álbum de fotos suas que conseguiu ao longo dos anos através de conhecidos em comum. Meu coração disparou. Ela tinha fotos minhas. Ela me acompanhou de longe durante todos esses anos. Roberto me deu o número do telefone dela, mas alertou. Beatriz, pense bem antes de fazer esse contato. Uma vez que você abrir essa porta, não tem volta. Fiquei 3 dias com o papel na mão, olhando aqueles números. 3 dias imaginando como seria ouvir a voz da mulher que me gerou, que me carregou no ventre por 9 meses, que foi obrigada a me entregar quando era apenas uma adolescente. Na quinta-feira à noite, finalmente criei coragem. Minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia discar. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Alô? A voz era suave, melodiosa e estranhamente familiar, como se eu já tivesse ouvido aquela voz em sonhos. Camila, meu nome é Beatriz. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Depois, ouvi um soluço abafado. Minha filha é você mesmo? E foi aí que eu desabei. 30 anos de saudade de alguém que eu nem sabia que existia explodiram em lágrimas. Conversamos por 2 horas. Ela me contou sobre a gravidez, sobre como foi difícil me entregar, sobre como nunca parou de me amar. Beatriz, eu sei que você deve estar confusa, magoada, mas eu gostaria muito de te ver, de te conhecer pessoalmente. Só se você quiser, é claro. Marcamos de nos encontrar no sábado, num café no centro do Rio. Lugar neutro, público, sem pressão. Mas o que eu ainda não sabia era que esse encontro revelaria uma verdade ainda mais chocante sobre a minha adoção. O sábado chegou e eu estava um caixão de nervos. Escolhi um café no centro do Rio, perto da Cinelândia, um lugar movimentado onde eu me sentiria segura. Cheguei 15 minutos antes do horário marcado e fiquei observando cada pessoa que entrava, tentando adivinhar qual seria ela. Às 3 da tarde, em ponto, vi uma mulher entrar no café e olhar ao redor com os mesmos olhos verdes que eu via no espelho todos os dias. Era ela. Mesmo depois de 30 anos, mesmo sem nunca ter visto uma foto recente, eu soube imediatamente que era minha mãe biológica. Camila era mais baixa do que eu imaginava. Cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, usando um vestido simples e uma bolsa pequena. Mas o que me chamou a atenção foi a forma como ela me olhou. Era como se ela estivesse vendo um fantasma, um milagre, um sonho se tornando realidade. Beatriz? Ela se aproximou devagar como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Oi, Camila. Minha voz saiu trêmula. Ficamos alguns segundos apenas nos olhando. 2 estranhas que compartilhavam o mesmo sangue. Então ela perguntou se podia me abraçar. E quando eu assenti, senti o abraço mais apertado da minha vida. Ela cheirava a perfume suave e a carinho maternal. Você é ainda mais linda do que nas fotos. Ela sussurrou no meu ouvido, e eu senti lágrimas molhando meu ombro. Sentamos numa mesa no canto e começamos a conversar. A princípio foi estranho, formal, mas aos poucos fomos nos soltando. Camila me contou sobre a gravidez aos 17 anos, sobre como seus pais a pressionaram para me entregar para a adoção. Eu queria te criar, Beatriz. Eu queria muito. Mas eu era muito nova, não tinha condições e meus pais disseram que seria melhor para você ter uma família estruturada. E meu pai biológico era um namorado da escola. Quando soube da gravidez, desapareceu. Nunca mais o vi. Ela me mostrou fotos no celular de Diego e Amanda. Diego era alto, moreno, com meu sorriso. Amanda tinha meus olhos verdes e meu cabelo cacheado. Era surreal ver pessoas que se pareciam comigo de verdade. Eles querem muito te conhecer, Camila disse. Diego sempre falou que sentia como se uma parte dele estivesse faltando. Amanda fez um trabalho sobre adoção na faculdade e dedicou para você. Foi aí que ela me contou algo que me deixou gelada. Beatriz, tem uma coisa que eu preciso te falar sobre sua adoção. Não foi através de uma agência comum, foi através de um conhecido da família. Como assim? Seus pais adotivos, eles não eram estranhos para mim. Carlos conhecia minha família. Meu sangue gelou.
Como ele conhecia sua família? Camila hesitou, mexendo nervosamente na xícara de café. Ele é irmão da minha mãe, seu tio-avô. A adoção foi uma forma de manter você na família, de evitar que você fosse para estranhos. O mundo parou ao meu redor. Carlos não era apenas meu pai adotivo. Ele era meu tio-avô biológico. Ele sempre soube onde eu estava. Sempre soube da minha família biológica, porque ele fazia parte dela. Ele mentiu sobre isso também? Minha voz saiu como um sussurro. Beatriz, eu acho que tem muito mais coisa que você precisa saber sobre essa história. E foi nesse momento que eu percebi que as mentiras eram ainda mais profundas do que eu imaginava. Voltei para casa naquela noite com uma fúria que eu nunca tinha sentido antes. Não era mais só raiva pela mentira sobre a adoção. Era uma indignação profunda, visceral, por descobrir que Carlos tinha me enganado sobre absolutamente tudo. Ele não era um estranho que me adotou por bondade. Ele era meu tio-avô, irmão da minha avó biológica, e sempre soube exatamente onde eu estava. Quando abri a porta de casa, Carlos e Luciana estavam na sala, claramente me esperando. Eles tinham aquela expressão de quem sabia que a bomba estava prestes a explodir. Então, eu disse, jogando minha bolsa no sofá com força. Irmão da minha avó biológica. Que detalhes interessantes você esqueceu de mencionar, não é, Carlos? O rosto dele ficou branco como papel. Luciana levou a mão ao peito, como se tivesse levado um susto. Beatriz, deixa eu explicar. Explicar? Eu gritei, toda a raiva acumulada explodindo de uma vez. Explicar que você não só mentiu sobre eu ser adotada, mas também mentiu sobre quem você realmente é? Explicar que você sempre soube onde estava minha família biológica porque você faz parte dela? Comecei a andar de um lado para o outro da sala, gesticulando descontroladamente. 30 anos, Carlos. 30 anos você olhou na minha cara e fingiu que não conhecia minha mãe biológica. Fingiu que não sabia nada sobre meus irmãos. Eu queria te proteger. Ele tentou se justificar, levantando da poltrona. A situação da Camila era complicada, ela era muito nova. Proteger? Eu ri. Mas era uma risada amarga, sem humor. Você me privou de conhecer minha própria família. Você interceptou cartas, escondeu fotos, mentiu sobre quem você era. Isso não é proteção. Isso é sequestro emocional. Luciana estava chorando silenciosamente no canto do sofá. Beatriz, por favor, tenta entender. A gente te ama tanto. Amor? Eu me virei para ela com os olhos em chamas. Vocês acham que isso é amor? Construir uma vida inteira baseada em mentiras? Fazer eu crescer achando que não tinha família biológica quando, na verdade, ela estava a poucos quilômetros de distância? Foi aí que Carlos disse algo que me fez parar no meio da sala. Beatriz, eu tinha medo de te perder. Medo de que, se você soubesse a verdade, você fosse embora e nunca mais voltasse. E agora? Eu o encarei diretamente. Agora que eu descobri tudo, que eu sei que vocês mentiram sobre absolutamente tudo, vocês acham que eu vou ficar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos baixou a cabeça, derrotado. Luciana soluçava baixinho. Eu preciso de tempo, eu disse, minha voz mais calma agora, mais firme. Preciso processar tudo isso. Preciso decidir se ainda existe uma relação possível entre nós depois de tantas mentiras. Beatriz, por favor. Carlos tentou se aproximar. Não! Eu levantei a mão, parando ele. Vocês tiveram 30 anos para me contar a verdade. 30 anos de oportunidades que vocês desperdiçaram. Agora é a minha vez de decidir o que fazer com essa informação. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Vou ficar num hotel por uns dias. Quando eu estiver pronta para conversar, eu entro em contato. Mas quando coloquei a mão na maçaneta, Carlos disse algo que me fez congelar. Beatriz, ainda tem uma coisa que você não sabe sobre toda essa história. E pela expressão no rosto dele, eu soube que estava prestes a descobrir o segredo mais chocante de todos. Parei com a mão na maçaneta, meu coração disparando. Depois de tudo que eu tinha descoberto, ainda havia mais? Me virei lentamente para encarar Carlos, e a expressão no rosto dele era de alguém que estava prestes a confessar o pecado mais grave da sua vida. O que mais? Minha voz saiu como um sussurro ameaçador. Carlos olhou para Luciana, que fez um gesto afirmativo com a cabeça, como se estivesse dando permissão para ele continuar. Ele respirou fundo e disse as palavras que mudaram tudo novamente. Beatriz, eu não sou apenas irmão da sua avó biológica. Eu fui quem convenceu Camila a te entregar para a adoção. O mundo parou. Literalmente parou. Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago e todo o ar tivesse saído dos meus pulmões. Quando Camila engravidou, a família inteira entrou em pânico. Ela era muito nova, não tinha condições.
E meus pais, seus bisavós, estavam desesperados. Foi quando eu e Luciana oferecemos para adotar você. Minha mente estava processando a informação em câmera lenta. Você manipulou uma adolescente de 17 anos para conseguir um bebê? Não foi assim! Ele se defendeu. Eu genuinamente acreditava que seria melhor para você. Nós tínhamos estabilidade financeira, uma casa boa, podíamos te dar educação, mas você sabia que ela queria me criar. Eu gritei. Camila me contou que queria ficar comigo. Ela era uma criança, Beatriz. Como ela ia criar um bebê sozinha? E por que você nunca contou que éramos família? Por que fingiu durante 30 anos que não conhecia minha mãe biológica? Foi Luciana quem respondeu, com a voz embargada. Porque a gente tinha medo de que você descobrisse a verdade sobre como tudo aconteceu, que você nos odiasse por ter separado você da Camila. Eu fiquei parada ali, absorvendo a magnitude da traição. Carlos não apenas mentiu sobre quem ele era. Ele orquestrou minha adoção, convenceu uma adolescente a me entregar e depois fingiu por 3 décadas que não sabia nada sobre minha família biológica. Mas então, algo estranho aconteceu. No meio de toda aquela raiva, de toda aquela dor, eu comecei a pensar em tudo o que tinha vivido. Minha infância feliz, minha educação, as oportunidades que tive, o amor que recebi, mesmo que baseado em mentiras. Pensei em Camila, que aos 17 anos tomou uma decisão impossível. Pensei em Diego e Amanda, que cresceram sabendo que tinham uma irmã perdida em algum lugar. Pensei em Carlos e Luciana, que me amaram genuinamente, mesmo que de forma distorcida. Vocês sabem o que é mais irônico nessa história toda? Eu disse, minha voz surpreendentemente calma. É que no final das contas, vocês conseguiram o que queriam. Eu tive uma boa vida, tive oportunidades, me tornei uma pessoa decente. Carlos e Luciana me olharam com esperança nos olhos. Mas vocês também me privaram de algo que nunca vão conseguir devolver. 30 anos de relacionamento com minha família biológica. 30 anos de memórias, de crescer junto com meus irmãos, de conhecer minha mãe. Respirei fundo e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu vou perdoar vocês. Não porque vocês merecem, mas porque eu mereço viver sem esse peso no peito. Mas nossa relação nunca mais vai ser a mesma. A confiança que vocês quebraram não tem conserto. Caminhei até a porta novamente, mas dessa vez me virei uma última vez. E sabe de uma coisa? Eu vou fazer algo que vocês nunca conseguiram fazer. Vou unir as 2 famílias. Vou trazer Camila, Diego e Amanda para conhecer vocês, porque no final das contas, somos todos família, querendo ou não. Saí de casa naquela noite sabendo que minha vida tinha mudado para sempre. Mas pela primeira vez em semanas, eu não estava apenas destruída. Eu estava determinada a construir algo novo. Hoje, 2 anos depois, eu tenho 2 famílias. Camila se tornou uma das minhas melhores amigas. Diego e Amanda são os irmãos que eu sempre quis ter. E Carlos e Luciana? Bem, eles ainda são meus pais, mas agora nossa relação é baseada na verdade, não em mentiras. Às vezes, as piores traições podem nos levar aos maiores crescimentos. E às vezes, descobrir que nossa vida inteira foi uma mentira é exatamente o que precisamos para finalmente começar a viver nossa verdade.